Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me seguem aqui no Declarando Bitcoin. Gente, hoje eu vim aqui para gravar mais um episódio da série O Saque da Loira. Antes de mais nada, toca o sininho para receber nossas atualizações. Te inscreve aqui no meu canal, corre lá pro Insta, te inscreve lá no meu Insta, lá no Twitter, lá no Telegram, lá no Facebook. Me acha em todos os lugares. Lembrando que fica comigo até o fim, porque a pergunta de um pode ajudar a vários, ok? Gurias, toca a vinheta aí, por favor. Gente, voltei, vamos lá. A gente tem uma série de perguntas aqui interessantes. Nós vamos gravar esse vídeo aqui sem make nenhum. Eu tô resfriada, não tô com Covid, já fiz o teste do Covid hoje. Fiz o teste e não estou com Covid, até achei que tava, porque eu realmente tava me sentindo mal, né? Eu tava me sentindo mal, eu tô meio resfriada, tava me sentindo mal e achei que eu podia estar com Covid, né? Tem gente na equipe já com Covid, né? Mas fiz o teste, eu tô bem, eu tô legal. Então, bora gravar esse vídeo. Pra quem não sabe, lá no Instagram eu respondo toda a sexta-feira. Na verdade, eu abro a caixinha na sexta-feira e aos sábados eu respondo as perguntas lá uma a uma. Então, quem não tiver paciência de esperar aqui sair o saque, que sai só no meio da semana, coloca lá no Insta, lá na caixinha, que lá na caixinha eu vou responder e respondo diretamente na pergunta no sábado, ok? Lembrando que, gente, não adianta fazer perguntas para mim diretamente lá no blog, né, por e-mail ou por direct. Por quê? Porque quando eu respondo para um só, né, na verdade, eu tô perdendo tempo de responder para vários. Vamos lembrar, assim, que eu sou contadora, eu estou em pleno imposto de renda. Óbvio que eu não consigo mais responder todo mundo um a um. Então, assim, por que o saque, por que a caixinha? Porque a dúvida de um ajuda o outro. Então, qual é o caminho que tu tens que usar para mandar dúvidas? O caminho para dúvidas é o Saque da Loira aqui no YouTube ou a caixinha lá do Instagram, ok? Aí eu vou responder as tuas dúvidas, beleza? Fora isso, quem quiser marcar uma consulta comigo, eu sei que tá bem difícil, tá caindo lá no blog, a equipe tá segurando para chegar em mim algumas coisas, mas é porque tá bem difícil de tempo, mas à medida que eu estou conseguindo, eu estou agendando sim. Tá bom, gente? Então, assim, paciência, porque com calma eu tô conseguindo atender todo mundo que chega, beleza? E lembrando que muita coisa tu pode matar lá no meu e-book, né, gente? Mata lá no e-book tu vai encontrar muitas respostas sem precisar esperar por mim, assim como a gente tem a nossa planilha, nossos artigos, tem todo o material lá no blog para que tu consiga fazer a tua declaração sozinho. Se a tua declaração for simples, tu com certeza consegue fazer sozinho, não precisa de mim, ok? Vamos lá então. Luiz Carlos. Oi, Luiz. Ele disse, oi, Ana. Oi, Luiz. Uma dúvida. Se no dia eu operar sem o SDTs alavancado em 5 vezes e ganhar 10% do valor, eu fico com 110 USDT. Na movimentação vai constar como 210 USDT movimentado no dia. Gente, lembrando que quando tu opera alavancado, tu não está operando uma cripto, né? Tu está operando uma cripto quando tu faz lá uma operação no spot, né? No mercado à vista. Quando tu alavanca no mercado futuro, tu tá fazendo uma operação com contratos. Eu já expliquei, eu tenho um vídeo disso, que contratos não são criptoativos. Os contratos, eles são, sim, né, um instrumento pelo qual os contratos baseados em cripto, né, eles vão te dar um rendimento em cripto, né, no caso aqui o SDT ele vai te dar um rendimento em USDT, que é uma stablecoin, mas não conta para a movimentação de iene, pelo amor de Deus, não conta lá a operação alavancada, porque na verdade são contratos que tu tá operando, ok? Então, na verdade, o que tu tem desse contrato? Tu tem desse contrato lá o capital que tu deixou em garantia para tu poder operar em alavancagem, e depois tu tem o rendimento quando tu tiver o retorno desse contrato no vencimento do contrato, ok? Arthur Fragoso, ouvi falar que é possível fazer doações para projetos sociais e ONGs e abater do imposto de renda. Minha pergunta é se é possível abater do imposto de ganho de capital. Se for possível, poderia explicar como fazer. Aproveitando, gente, essa camiseta aqui que eu tô, foi comprada na loja da Box Bitcoin lá,
foi para a campanha da Jojo. Essa camiseta foi comprada lá com o intuito, inclusive, de realmente também fazer uma doação, né, para uma causa nobre. Que todo mundo já sabe também, tem vídeos anteriores disso, eu falei isso em todos os lugares, até não poder mais. O que acontece? A doação lá no imposto de renda, diretamente tu consegue fazer de 3 a 6%, né, do imposto devido, mas qual o imposto devido? O imposto devido lá sobre a renda, ali tu consegue diretamente fazer essa destinação, tá? O imposto de ganho de capital, na verdade, é um imposto exclusivo na fonte, então ali tu não tem a possibilidade de doar um imposto que é exclusivo na fonte, de tu fazer essa doação, entendeu? Tu consegue fazer a doação do teu imposto a pagar lá no teu IR, o imposto que tiver de saldo a pagar com relação à renda. Esse imposto do ganho de capital, em tese, ele já tem que chegar no imposto de renda já pago. Então, dele tu não tens como doar. Sinto muito. A Malha do... Olá, Ana. Olá, Malha. Parabéns pelo canal. Obrigada. O canal é nosso. Tem nos ajudado muito. Que bom, querida. Muito bom ouvir isso. Em bens e direitos, vou declarar quantos BTCs tenho na Binance, na Trust Wallet e na Wallet Blockchain. Uma linha para cada um desses lugares. Indico o valor em BTC e como calculo o valor em reais. Indico o valor de aquisição de cada compra específica ou a soma do valor de aquisição em cada instituição ou o preço médio de todo o BTC que comprei em 31/12/2020. Vamos lá, Mária. Na verdade, hoje o que a gente tem lá na nossa declaração de bens e direitos? A gente tem na declaração de bens e direitos que a gente tem que colocar o código 81 quando é o Bitcoin. E o que diz o perguntão? O perguntão diz que a gente tem que dizer aonde esse Bitcoin está custodiado. Ele está custodiado na Binance, está custodiado pelo que tu falou aqui no Matrush e depois também na blockchain. Então, tu tem, na verdade, Bitcoin custodiado em 3 lugares. Então, tu vai, sim, ter 3 linhas onde tu vai colocar o código 81 e o quanto tu tem de Bitcoin custodiado em cada um dos lugares, porque tu tens que especificar lá o local, certo? Qual é o valor? O valor é, sim, o valor de aquisição menos o CMV do período. Tem gente perguntando, mas Ana, o que é CMV? CMV é o custo ao qual tu vai dar baixa quando tu fizeres uma venda, uma baixa, etc. Como é que tu calcula isso? Sim, por média. Tu pode calcular o teu custo por média, o custo por EPS, por PEPS, né, que é o LIFO, FIFO, mas tenha uma metodologia de cálculo para o custo quando houver vendas. Se tu só comprou, é o valor integral que tu pagaste nele, entendeu? Desembolsei 10 mil reais para comprar Bitcoin. Qual é o custo desse Bitcoin? Ele é 10 mil reais. Agora, desembolsei 10 mil, depois eu desembolsei mais 15, depois eu desembolsei mais 20. E aí, lá pelas tantas, eu vendi. Aí é outros 500. Aí tu tem que fazer o teu controle de estoque e sim apurar o custo médio para tu poder fazer a baixa lá no momento da venda. E aí sim, tu vai ter um novo saldo de cripto, ok? Lidiane. Criptomoedas ganhadas de jogos online. Como eu declaro sendo que não foi aquisição, Lidiane, eu vou te responder, mas a gente tem um vídeo aqui de apostas, jogos online. Na verdade, tu vai fazer o que? Carnê-leão. Eu te diria o que? Se for um valor considerável, faz lá o carnê-leão para não correr o risco de erro, né? O jogo online é uma aposta, vai ser lá no carnê-leão, sim. Se for algo assim, um joguinho, alguma coisa, né, bem pouquinha e tal, toca lá a custo zero, lá no teu estoque, tributa na saída e era isso, tá feito o jogo, ok? O Mad, obrigado por essa série de vídeos e por todo o seu material. Você é um pilar para o crescimento da adoção das criptos pelo público em geral. Obrigada, querido. Muito bacana. Muito bacana. Ouvi hoje umas coisas muito legais lá na caixinha do Insta e aqui também tô ouvindo outras coisas muito legais. Tô lendo coisas legais, né? Lá no Insta hoje, muito legal, que o pessoal já dizia que estava maratonando a Ana, né? Então, assim, para quem me maratona, né, acho muito bacana quando o pessoal diz que está me maratonando. Hoje eu vi lá no Instagram o Loiraflix, que eu sou a Loiraflix, então adorei o Loiraflix, achei sensacional. Então me maratona, sim, bacana, que tá bacana, e a Loiraflix aqui tá à disposição.
Se operei em exchange fora do Brasil, no caso, e ele tá falando da Binance, devo preencher o GCAP dizendo que o bem foi adquirido no exterior? Se sim, digo que foram auferidos em moeda nacional. E por último, classifico como venda? Não tem opção, permuta no GCAP. Gente, o que acontece? Vamos lá. O GCAP, de novo, eu gravei só sobre o GCAP esses dias, tá? O GCAP, ele não está preparado para criptoativos. Ele não está, fato. Se tu informares no GCAP que a compra foi no exterior, ele vai automaticamente dolarizar ali a função toda. Tu vai ter que botar cotação de dólar, tu vai ter que fazer ali uma função toda, certo? E considerar ainda, vamos considerar aí que a Binance, que a gente não tem CNPJ dela, e isso é no exterior, né? Não é uma exchange nacional. E não tem a classificação também de permuta lá no GCAP, para vocês verem que o GCAP não está preparado para a nossa operação. Então, o que é o ideal de fazer? A gente sabe que o código que a gente tem que gerar é o 4600, e tu sabes na tua apuração, que tu é uma pessoa organizada, tu tem uma apuração extra GCAP, tu está fazendo uma planilha acessória disso, onde tu apura os teus lucros. O que tu vais fazer? Tu vais lá no GCAP e lançar tudo como Brasil, ok? Para que tu consiga gerar o resultado certo. Se tu não gerar, tu não colocar tudo Brasil, tu não vai conseguir gerar o valor correto lá no GCAP, vai te gerar diferença de imposto lá no GCAP e vai dar uma confusão de saldo gigantesca. Já fizemos esse teste de tudo que é jeito, então a gente é um enjambre o GCAP, é um enjambre o GCAP. Outras pessoas já me questionaram, inclusive, se não dá para lançar diretamente lá no imposto de renda em rendimentos exclusivos na fonte, outros, né? Só que daí lá ele pede CNPJ, pede valor e etc. Pela minha experiência com o imposto de renda, eu vou dizer para vocês que não funciona porque será cruzado com DIRF e as exchanges não entregam a DIRF. Então, não tem outro jeito. Tem que preencher no GCAP, tem que fazer o enjambre do GCAP e importar esse GCAP para dentro da sua declaração, ok? Fica comigo até o fim. O I30PRD, não sei pronunciar aqui como é que diz aqui o teu nickname, mas vamos lá. Bom dia, querida. Tenho uma dúvida que tá tirando meu sono. Tem uma dúvida só que tá tirando teu sono, tu tá no lucro, né? Tem gente que me diz que não come, não dorme, não faz coisa nenhuma. Em janeiro vendi bitcoins no dia da correção e imediatamente logo recomprei eles na expectativa de conseguir preço e aumentar a quantidade de Bitcoin. Então foi uma venda com recompra imediata. Foi uma exchange brasileira. Não tinha ciência da IN 1888. Para mim era só declarar o saldo no fim do ano. Nesse caso eu deveria ter feito algo especial com relação a essa transação, mesmo tendo ficado sem tirar lucros em moeda e ainda ter reduzido o meu BTC, famoso violino. Gente, o que acontece? Vamos lá. Tu operaste numa exchange nacional. Todas as operações que tu fizeste numa exchange nacional, elas são imediatamente reportadas para a Receita Federal no fim do mês, ok? No fim do mês seguinte a operação. E quando não é na nacional, tu é obrigado a fazer esse reporte tu mesmo, né? Então também não vamos, né? A nacional é obrigada sim, mas quando não na nacional, tu é obrigado também. Uma vez que houve a venda, eu tenho que te dizer de coração partido que a venda foi fato gerador. Tu sacar para tua conta bancária ou não é outros 500, né? Na verdade, gente, de novo, o saque, ele não é fato gerador de imposto de renda. Qual é o fato gerador de imposto de renda? É a alienação. Então, no momento que tu vendeu, tu gerou um fato gerador de imposto de renda e se tu teve lucro nesse momento e foi acima de 35 mil reais a venda, lamento, mas tu tem que fazer a apuração de imposto sim. E independe de tu ter recomprado novamente, ok? O Mark Alba. Realizar permuta de BTC para BRL é considerado bens de mesma natureza? Permuta de BTC para BRL é uma venda, né? Ela é, na verdade, se tu usou o par, né? A gente sabe onde tu tá falando que tu fez, o BTC BRL, tu tá fazendo. Se tu quer considerar permuta ou venda, tanto faz, porque o resultado é o mesmo, os dois são tributáveis. E é considerado bens de mesma natureza, sim. Na verdade, não é que seja considerado bens de mesma natureza. Fez o BTC para o BRL. O BRL é Fiat, ok? Então, assim, ele entra no cálculo dos 35K.
Essa pergunta, essa é a dúvida, sim, ele entra no cálculo dos 35K, sim. Né? Então, se tu fez o par de troca BTC-BRL, soma nos 35 para ver se ultrapassou os 35 para o lucro, sim. Soma nos 35, se ultrapassado, sim, tu vai considerar ele para cálculo dos lucros tributáveis. Karen Mori. Olá, tenho bens no exterior que quero transferir para o Brasil, comprando cripto no exterior e sacando no Brasil. Como devo declarar? Serei tributada? Obrigada. Vamos lá, Karen. A primeira coisa aqui, Karen, que eu vou te perguntar é se o teu domicílio é aqui, esses bens no exterior tu também tem que ter declarado aqui, ok? Então, essa é a primeira coisa. Se tu tens declarado esses bens no exterior aqui, então se teu domicílio fiscal é aqui, tu declara imposto de renda aqui. Então, esses bens devem figurar já na tua declaração. Aí tu vai fazer a venda de um e a compra de outro. E independente deles estarem no exterior, eles já estão no teu CPF, na tua declaração de imposto de renda. Se não estão, eles têm que estar. Para dar uma olhada e tu vai ter que fazer essa verificação primeiro de regularização de situação, ok? E se será tributada na venda que tu fez do bem no exterior, sim, tu será tributada. Tens que ser tributada, né? E aí tu comprou o cripto, sim, essa cripto vai estar contigo, se tu operar em cima dela, ela também sofrerá tributação. O Erlan Henrique, Ana, para preencher a planilha, baixei o relatório da Binance a partir de dezembro e as criptos que eu tinha em balanço, como eram valores bem pequenos, coloquei tudo custo zero. Gostaria de saber se tem algum problema. Eu comprei 1K com cartão de crédito para não dar trabalho. Não coloquei o valor da taxa também. Na verdade, toda vez que fiquei com dúvidas, zerei o custo porque é muito pouco e gostaria de saber se a Receita é contra pagar a mais. Não, a Receita não é contra pagar mais. Não, de forma nenhuma a Receita é contra pagar mais. Qual é o risco sempre só? Eu sempre alerto o seguinte. Se tu fizeste isso aqui como mero ajuste, lá ficou aqueles balance lá com saldinho pequeno, tu zerou lá, beleza, ok. Se tu não quis tirar fora a taxa, beleza, ok. A taxa tu pode tirar até na apuração do lucro lá no GCAP depois, né? Não é o problema. A única preocupação aqui é se valores maiores tu começa a tributar sem origem, tu corre o risco sim de ser cobrado na origem, tipo, cadê a origem disso? Tá caindo do céu, pode ser uma atividade ilícita, ok? Então, a gente tem presenciado aí situações bancárias e situações em exchange, onde a própria exchange ou banco tá solicitando aí que tu tenha origem para aquilo que tu tá liquidando. Mas aí estão falando de valores maiores. Se tu tá fazendo isso com valores pequenos, beleza, não vai dar problema nenhum. Outra coisa, para declarar no GCAP, como é a linha por cripto, como coloca o valor de imposto por cada moeda quando tem juros? Posso fazer o cálculo? Olha, vamos lá. Eu, a GCAP, já gravei sobre isso, eu, a GCAP, levo tudo a GCAP numa linha única, tá? Eu levo a GCAP numa linha única, como poderia levar moeda a moeda, se for o caso, ou mês a mês, eu levo numa linha única mês a mês, porque eu tenho o relatório pormenorizado disso, eu levo de forma sumarizada lá para o GCAP. O GCAP não sai o cálculo com juros. Tu vai sair do GCAP, o que vai sair? Vai sair a tua DARF. A tua DARF tu vai pegar e vai lá no Sicalc e vai calcular no Sicalc multa e juros. Gente, eu vou fazer um alerta aqui, isso que eu digo que é muito importante ficar até o fim. O Sicalc tá calculando multa a menor, multas e juros a menor, assim como ele não está calculando quando é a multa da IN, ele não está calculando, ele está bugado desde que houve a troca de sistema aí do Sicalc, né? Ele não está calculando a multa, não quer dizer que você está isento da multa, não. Quando tu entrega IN em atraso, cessa a cobrança e em algum momento a Receita vai te fazer essa cobrança, né? É só momentaneamente o Sicalc não está gerando ela, ok? Quando tu entra no GCalc para fazer ela, não está gerando. E o Sicalc, ele tá dando um errinho de juros e multa, assim, e aí depois que tu entrega a declaração, isso vai aparecer mais uma diferencinha a pagar lá na tua declaração, no teu conta corrente, ok? Renato e Viana. Olá, Ana. Olá, Renato. Minha dúvida é a seguinte, como declaro transferência de XRP, por exemplo, de uma corretora para outra? No caso, transferi da Coinext para a Binance, e na Binance fiz várias operações. Como declaro isso? Transferência de XRP de uma corretora para outra. Tu só trocou de endereço, ok? Na verdade, se a XRP tivesse no teu saldo do fim do ano,
tu só faria a troca de endereço da custodiante, ok? Mas não é o caso aqui porque tu seguiu operando. Então, assim, tu tem uma XRP inicial a um custo X. A partir daí, tu levou para outra corretora e lá tu fez várias operações. Aí sim, tu tem um custo X lá na XRP lá inicial e depois tu fez várias operações. A partir dessas operações, tu começa a fazer o que? O teu controle de estoque. Tu tinha um custo X adquirido a tal, independente de onde de ter passado, e tu tem lá no teu o controle de estoque as permutas que tu fez. Aí tu vai chegar a um saldo final de cripto, é esse saldo final de cripto que vai para a declaração de bens e direitos. Os efeitos das tuas transações vão para ou rendimentos recebidos exclusivamente na fonte, né, tributados exclusivamente na fonte, ou em rendimentos isentos, entende? É ali que vai aparecer os reflexos das suas operações. O saldo final vai aparecer lá nos bens e direitos. Eu vendi Bitcoin em abril de 2020 com lucro de 2.800. Informei esse lucro no GCAP, ok. Agora em abril eu saquei da corretora para minha conta bancária esse saque. Preciso declarar? Se sim, como fazer? Ou só a informação no GCAP com o meu lucro já basta? Na verdade, a informação no GCAP já basta, assim, porque quando tu lança lá no teu GCAP, tu vendeu lá no GCAP, lançou no teu GCAP, importou o GCAP para tua declaração, ele já trouxe o lucro para dentro da tua declaração. Se era o teu saldo único lá em bens e direitos, isso vai estar zerado. Se não era teu saldo único lá em bens e direitos, tu vai ter um novo saldo que tu vai trazer do teu controle de estoque. New Genesis. Como declarar ganhos de flash loans? Gente, na verdade aqui estamos falando de quê? Estamos falando de empréstimo, né? O vulgo, emprestou, tu é credor disso, tá ganhando rendimento em cima disso, tá ganhando rendimento em cima disso. Esse rendimento, por óbvio, é a custo zero. Se tu tem essa operação, está posicionado no fim do ano, né, nessa posição de empréstimo, tu vai deixar esse empréstimo posicionado lá na tua declaração de bens e direitos, dizendo que está em XXX, né, a fração XXX correspondente a XXX reais, ok? Quando tu receberes esse rendimento terá custo zero, porque ele é renda, recebeu o rendimento, tu vai acrescentar nessa quantidade que tu tinha já estática lá na tua declaração de bens e direitos, ok? Ou seja, tributa esse rendimento a custo zero. Na verdade, tu tá recebendo juro, né? Para ser bem, tá recebendo juro, tu vai tributar isso. Tributar quando? No momento da venda. Carlos Eduardo Weber. Eu ainda tenho muita dúvida sobre o que eu considero como alienação. Lá na planilha eu coloquei uma permuta ETH BTC e a taxa de um ETH que foi cobrado. Segundo a planilha, minhas alienações ficaram superiores a 35k por causa dessa permuta e está dizendo que eu tenho que pagar imposto até a taxa que foi cobrada em TH, como se essa taxa fosse uma venda. Tá certo isso? Sim. Que na verdade a permuta ela é alienação. Gente, vamos lá, vai lá pro meu e-book. O que é alienação? Alienação é venda, permuta, dação e pagamento, etc, etc. Então, assim, permuta entra sim. Tributa sim. Tu pagaste uma taxa em ETH, e essa ETH saiu do teu estoque, houve o que? Uma alienação de taxa, certo? Essa alienação da taxa, a taxa a gente aliena ela, na verdade, porque tu tá baixando ela do teu estoque, aliena na taxa sim. Infelizmente é verdade. Aliena na taxa sim. Loira, qual o seu entendimento sobre uma permuta BTC ETH? Exemplo, já efetuei venda no valor de 30k até o momento e fiz uma permuta entre BTC e ETH no valor de 12k. No seu entendimento, essa permuta entra no cálculo dos 35? Ou no cálculo entra somente os valores exclusivos de venda? Gente, a minha posição aqui é muito clara. A permuta, a minha posição, que não é a minha posição, né? A posição da Receita Federal, a permuta é tributável. Então, assim, a permuta, gente, no ganho de capital, ela é o quê? Uma alienação. Se ela é uma alienação, né? Então a permuta é tributável, entra no cálculo, sim. Aí tem gente que vai dizer, mas eu tenho uma tese, tem não sei o que, o advogado não sei aonde falou que dá pra brigar. Gente, então tu procura um advogado e já faço tudo isso com o advogado. Na prática, na linha reta, a permuta ela é tributada, sim. Para não se incomodar, sim. Que agora quero te incomodar, aí é outro caso. Aí tu faz com um advogado já diretamente, que é por caso de tu te incomodar, tu saber o que tu fizeste, ok? César com Z. É verdade que quem não fez o QIC, verificação de documentos na corretora,
Binance não está sendo reportado nas operações. Gente, ninguém está sendo reportado na Binance porque a Binance não está fazendo reporte, ok? Tenho post disso e gravei um vídeo. Essa semana sai um vídeo disso também. Luiz Carlos, Ana, para futuros, só devo pagar os 15% quando fizer acima de 35 mil no mês? Tem que ser pago no Carnê-Leão? E qual o código para pagar futuros? Gente, futuros eu já disse o que vai acontecer. Tu vai trazer os futuros resultados futuros, né, para dentro. Quando tu trouxer os resultados do futuro para dentro, o resultado já automaticamente vai lá para dentro das tuas operações. Se tu seguir operando com eles, ele vai entrar, por óbvio, já nas tuas operações sem custo, né, porque o Futuros vai te trazer um crédito de lucro, né, em cripto ou stablecoin, e a partir daí ele é tributável sim nos 35, sim. Ele não tem um código específico dos futuros. Se ele, quando alienado, acima de 35, ele vai ser tributado normalmente no 4600, ok? Só que ele não vai ter custo. Felipe dos Santos, Ana Paula, oi, Ana Paula, dúvida, meu total de compra e venda ultrapassou os 30 mil. Em algumas vendas parciais eu tive lucro, mas você fala de rendimento não tributável. Em todas as minhas vendas com lucro eu tenho que pagar os 15% de imposto ou algum limite de lucro irrisório isento, até porque algumas vendas houve prejuízo e a compensação. Felipe, vamos lá, uma coisa de cada vez. 30 mil não é o limite para não pagar imposto, tá? O limite de isenção é 35. Até 35 mil de alienação tu é isento. 30 mil é o limite da IN, não tem nada a ver com isso. Separa uma coisa da outra, tá? Em algumas vendas parciais, se tu vendeu acima de 35, aí sim, nas vendas parciais, se tu obtiveste lucro, aí sim, tu vai pagar imposto. Prejuízo tu compensa? Não, prejuízo tu não compensa, porque tu não compensa prejuízo em cripto. Então, tu vai separar sim todas as tuas vendas, né, com lucro, quando as alienações forem superiores a 35k, né, 35, não 30, e aí assim, a soma delas, tu vai calcular o imposto, vai ser o código 4600 e tu vai tributar. Não vai compensar os prejuízos. Jorge Henrique, oi Ana, tenho uma dúvida que pode ser boba, mas se puder me ajuda. Eu transacionei 30 mil reais em alienações e permutas. Eu preciso colocar no cálculo as compras do mês também. Se eu acrescentar, passaria dos 35 mil movimentado no mês. Gente, de novo, vamos separar uma coisa da outra. 30 mil é o limite para IN e ele é de transações, ok? Isso assim, transacionei no exterior. Quando é que quando no exterior, preciso fazer IN? Sempre que ultrapassar 30 mil em transações. O que são transações? Compra, venda, transferência, permuta, qualquer coisa é transação para efeito dos 30 mil, ok? Ok. 35 mil, o que é? É o limite de isenção para não pagar imposto. Então, se eu vendi e alienei inferior a 35 mil reais mês, eu sou isenta. Acima de 35 mil reais, não sou isenta e aí sim eu pago o imposto quando lucro. Gente, compra entra lá nas alienações? Não, compra não entra porque compra não é uma alienação. Compra entra nas transações para IN? Sim. Nos 30 ela entra, que é na transação para IN. Nos 35 para alienação para pagar imposto não entra porque ela não é uma alienação. O Diego, Ana, boa noite. Tu chegou a comentar em algum vídeo como declarar criptos em app usando GPS? Um exemplo, tu vai andando pela cidade usando seu GPS e achando os tesouros. Em alguns pontos você ganha uma quantidade de cripto. Existem alguns apps de alguns projetos criptos que têm essa funcionalidade. Minha dúvida é como declarar isso. Vamos separar aqui assim. A gente até poderia dizer que isso aqui é um objeto de Carnê-Leão e tal, porque é um jogo. Mas assim, é um app que está te dando essa funcionalidade. Se o app está te dando essa funcionalidade aqui, não está tratando por jogo, está tratando aqui como uma recompensa, por exemplo, e os valores forem irrisórios, tributa custo zero. Se chegar a acumular, né, um valor suficiente, né, tributa a custo zero, não vai ter problema nenhum. Luigi, oi, eu queria deixar uma dúvida. Ao fazer uma troca de criptomoedas, por exemplo, troco 5 mil reais em Ethereum por 5 mil de Bitcoin, ETH BTC. Eu devo contar dentro do imposto ou só conto quando vendo criptomoedas para real? Não, tu deve contar dentro do imposto. Permuta é tributável. De novo, permuta é tributável, gente. Sobre a IN 1888, quando eu faço esse mesmo processo de permuta, por exemplo, troquei 5k de ETH por 5k de BTC para efeito da IN 1888, eu movimentei 10k.
5 da venda de ETH e 5 da compra de BTC na hora que eu fiz o par, ou só conta as permutas em reais para ver se chega aos 30k, onde já é obrigado a emitir ela. Gente, na permuta, vamos lá, vamos prestar atenção. Quando tu aliena, né, na permuta tá fazendo uma alienação. Então, assim, se tu for considerar na alienação ou no estoque, sim, tu tá fazendo uma compra, tá fazendo uma venda seguida de compra, ok? Ok. Agora, lá na IN, de que forma a gente declara a permuta? A gente declara uma vez a permuta. A gente está dizendo assim, troquei BTC por ETH e o valor dessa operação foi X. Lá eu estou informando que a permuta teve esse valor. Então, eu não somo o valor da compra com o valor da venda, não. Eu estou informando o valor da permuta, ok? Então, conta uma vez só lá na IN. Outra coisa, na Binance, eu também estou em dúvida se na data de hoje, abril, ela já está reportando IN 1888, por isso não preciso mais fazer ela manualmente. Não, ela não está reportando, tem que fazer ela manualmente, sim, né? Manualmente ou por arquivo, né? Eu faço por arquivo, mas pode fazer ela manualmente. Paulo Silva, olá, loira, oi. Eu comprei BTC no valor de 15k nos anos anteriores, referente. Hoje, esses BTCs correspondem a 120k. Devo ou deveria ter pago algo se tenho em hold, ou só devo pagar se eu vender no total? Se eu vender 35k mês, não pago IR, ou fiz algo errado, deveria ter pago alguma coisa no que valorizou esse tempo? Não, na verdade, assim, vamos lá, de novo. Eu comprei Bitcoin no valor de 15k nos anos anteriores, ok. Se tu só holdou e não vendeu nada, tu não tem que pagar nada. Tu só tem que declarar as compras e vir trazendo elas na tua declaração de bens e direitos de um ano ao outro. Certo? O fato de ter valorizado, tu não realizou lucros. Agora, se tu fez vendas parciais, aí sim, se abaixo de 35 não tem imposto, se superior a 35 tu teve imposto sim na venda, ok? Mas assim, em que momento tu realiza lucro? Quando da liquidação da cripto, ok? Se tu só holdou, tu não realizou lucro. Tu pode ter, ela subiu de 15 para 300, mas tu não realizou ela, de fato, esse lucro, por enquanto, ele é imaginário, né? Então, tu vai realizar quando, de fato, tu fizer ou uma venda, né, ou uma permuta, ou uma dação em pagamento, qualquer operação que seja alienação, ok? Israel Santana. Loira querida, oi, querida. Por favor, fiz 2 compras de deve ser Bitcoin, 2017, porém nunca declarei, mas farei esse ano. Calculei o preço médio. Agora, eis a dúvida. Como coloco a situação em 31/2/2020? Devo multiplicar o preço médio pela fração de Bitcoin? É isso? Se tu fez só 2 compras de Bitcoin em 2017, na verdade, tu tem que declarar lá em 2017 que tu comprou. Retifica isso e vem trazendo até aqui. Não precisa fazer média nenhuma. Se tu só comprou, tu não tem que calcular preço médio de coisa nenhuma, porque tu não vai ter baixa, não vai ter custo, ok? Então não procede, certo? Agora, se tu comprou em 2017 e veio transacionando de lá pra cá, aí sim tu vai fazer cálculo de custo médio. Se não, não. Ricardo Assunção. Olá, boa noite. Como se programar para fazer um planejamento mensal para declaração de forma mais organizada e não deixar para a última hora? É só uma sugestão. Sou novo no canal e no mercado de criptomoedas. Ricardo, eu vou te dar uma sugestão. Lê o meu post, inclusive saiu em todas as mídias aí do segmento. Tem um post recorrente meu que eu fiz ele no ano passado e fiz nesse último ano também, que é o de ano novo, onde eu digo para as pessoas como fazer para se organizar. Ano a ano serve também para o mensal, tá? As mesmas recomendações que eu dei ano valem para o mensal. Então eu recomendo ler o meu post de final de ano. Acho que ele foi 31 de dezembro do ano passado, 31 de dezembro desse último ano. Também eu fiz um post dizendo o que a gente precisa se organizar, o que a gente precisa para ter. Broly, não sei como é que é teu nome, mas acho que é Broly. Ana, tenho 2 dúvidas, se puder me ajudar. Ajudo, querido. Eu vi que a Receita diz que se transacionar mais de 30 mil em um mês em uma exchange internacional, que precisamos declarar essas informações na IN. Onde eu faço isso? Na declaração anual do RPF ou no GCAP? Nenhum nem outro. Lá na IN, tá? Vamos lá. Quando ela se refere... O 30 mil, ela tá falando de instrução normativa 1888. Procura lá no meu blog, a IN 1888. Onde é que tu vai fazer isso? A IN 1888 tu vai fazer mensalmente,
quando tu tiveres acima de 30k de transações, e aí mensalmente tu vai entrar lá em cobrança e fiscalização, obrigações acessórias e preencher formulário online, ou tu vai gerar um arquivo e vai fazer entrega por arquivo, ok? Estamos falando de transações superiores a 30k numa empresa estrangeira, ok? No imposto de renda, o que tu vais fazer? No imposto de renda, tu tem que informar o teu saldo no fim do ano, assim como tu tem que informar as operações que tu teve, rendimentos isentos ou rendimentos tributáveis, e se tributáveis já tem que estar pagos mês a mês, e aí sim, esses impostos são calculados aonde? No GCAP. Nem todas as minhas movimentações são de alienação. Aí, de novo, a gente reporta lá a pergunta anterior, né? Separa transação para efeito de N e alienação para efeito de GCAP, para efeito de imposto. Tem compras e saques de exchange para carteira. Isso são operações a considerar aonde? Na IN, ok? Compra e saque de exchange para carteira, tu vai considerar aonde? Lá na IN, porque ela é uma transação, ela não é uma alienação. Porém, tudo supera os 50, porém vendas abaixo de 35. Se as vendas são abaixo de 35, inclui-se, não é só vendas, permutas abaixo de 35, não vai ter imposto, não vai ter GCAP, tá? Mas tu vai ter imposto de renda sim, e tu vai ter também a IN sim, são coisas distintas. Onde eu vou informar é lá onde eu te disse, lá no imposto de renda, né? E vai informar hoje também lá na IN 1888 em cobrança e fiscalização, obrigações acessórias, operações de criptoativos, ok? Gente, por hoje era isso. Uma boa semana para todo mundo. De novo, te inscreve no meu canal, toca o sininho, te inscreve aqui, te inscreve lá no Instagram, lá no Facebook, me curte lá, vai lá no meu Telegram, vai lá no meu Twitter, vai lá em todas as minhas redes e nos ajuda a manter esse canal no ar, ok? Um beijo grande, um bom imposto de renda para todo mundo.